Olá, hoje vamos falar sobre o caso de Joseph Fritzl e sua filha Elizabeth. No ano de 1984, Rosemary Fritzl, uma moradora da pequena cidade de Amstetten, denunciou o desaparecimento de sua filha Elizabeth, na época com 18 anos. Como acontece em inúmeros casos, a polícia deu início às investigações, mas pouco a pouco o caso foi abandonado por dois motivos. Não era a primeira vez que Elizabeth fugia de casa. 2 anos antes, ela já havia fugido uma vez, com uma amiga. As duas tinham ido para Viena. Foram encontradas pela polícia, e por isso, dessa vez, a polícia partiu do princípio de que Elizabeth havia fugido novamente. O segundo motivo foi que cerca de um mês depois, Joseph entrega para a polícia uma carta escrita por Elizabeth, onde ela diz que foi morar com uma amiga e que seus pais não deveriam procurá-la, ou ela deixaria o país. A carta tinha sido mandada da cidade de Braunau, e Joseph Fritzl, seu pai, desconfiava que ela tinha se juntado a uma seita. A partir daí o caso é deixado de lado, exatamente o que Joseph queria. Ninguém além dele e de Elizabeth sabiam da verdade. Elizabeth estava presa em sua própria casa, mas não em um lugar comum, em um abrigo antinuclear, construído por seu próprio pai. Iniciados 6 anos antes de Elizabeth ser raptada, o abrigo tinha um corredor de 5 metros, um depósito e 3 espaços abertos conectados, uma pequena cozinha e 2 banheiros, seguidos por 2 quartos, cada um com 2 camas. Cobriam uma área de aproximadamente 55 metros quadrados. Havia 2 pontos de acesso, uma porta de 500 e outra de 300 quilos. Era necessário passar por 5 espaços para chegar até o cativeiro. Para chegar na área onde ficava Elizabeth, seria necessário destrancar 8 portas, 2 das quais tinham travas eletrônicas de segurança. O abrigo se localizava embaixo do jardim da casa e era isolado acusticamente, uma verdadeira fortaleza. No entanto, o verdadeiro intuito de Fritzl não era se proteger de uma possível guerra nuclear. Era o de sequestrar e manter cativa a sua própria filha, para poder violentá-la regularmente sem ser pego ou punido pelo seu crime. Mas por que levar a cabo um plano tão mirabolante? Primeiro, Joseph já havia sido mais descuidado, e isso lhe custou muito caro. Quando mais jovem, Joseph olhava casais através de janelas abertas para se excitar. Em seguida, passou a seguir mulheres no parque, masturbando-se sem que elas notassem. Aos 32 anos, em 1967, ele foi mais longe. Entrou numa casa na cidade de Linz, onde morava uma enfermeira de 24 anos, e a violentou com uma faca em sua garganta para que ela não gritasse. Foi preso e pegou 18 meses de cadeia. Nessa época ele já era um engenheiro bem-sucedido, e desde 1955 já era casado com Rosemary. Rosemary disse aos conhecidos que Joseph iria partir para uma viagem a trabalho e que ficaria meses fora do país. Na verdade, estava na prisão. Apesar de tudo o que estava acontecendo e da índole de Joseph, Rosemary decidiu ficar ao lado do seu marido. Quando saiu da cadeia, Fritzl ainda continuava a ter os mesmos desejos e a mesma vontade criminosa, mas tinha consciência de uma coisa: não poderia cometer os mesmos erros. Teria que armar um plano mirabolante para conseguir satisfazer suas vontades sem que ninguém, nem mesmo sua mulher, notasse. Isso o levou a pensar na construção do abrigo antinuclear e em ter sua própria filha como alvo definitivo. No entanto, para ficar tanto tempo sem ser descoberto, não adiantaria apenas enganar o mundo exterior. Ele teria que enganar sua mulher, seus filhos e um inquilino que morou 12 anos no andar de cima da residência. Manter o inquilino na ignorância não foi tão difícil, já que haviam regras muito rígidas na casa. Joseph Leitner, o inquilino, disse que ele não podia ir para o jardim com o risco de ser despejado. Além disso, quando falava sobre alguns barulhos que haviam na casa, Fritzl lhe dizia que eram provenientes do
dos encanamentos e do sistema de aquecimento a gás. Joseph, regularmente, era visto com sacolas de compras nas mãos, geralmente com suprimentos para Elizabeth, mas não é costume de inquilino nenhum ficar perguntando sobre esse tipo de coisa, principalmente para a pessoa que pode te despejar ou encerrar seu contrato de locação pelos mais variados motivos. Já o caso de Rosemary é um pouco mais complexo. Alguns jornalistas são da opinião de que ela pode ter sido cúmplice do marido, ou de que ela, mesmo não ajudando, poderia saber o que estava acontecendo. No entanto, a hipótese de Rosemary não ter sabido de nada também é possível, se você entender a dinâmica desta casa. Joseph Fritzl era um cidadão eminente na pequena cidade de Amstetten. Engenheiro, ele acabou fazendo fortuna lidando com imóveis. Respeitado na cidade, ele tinha contatos com as autoridades, os bancos, os políticos, ou seja, era um cidadão acima de qualquer suspeita. Já em casa, Fritzl era extremamente autoritário, especialmente com Elizabeth. Além de querer sempre ela ao seu lado, Joseph a impedia de sair de casa e ver outras pessoas, amigos ou namorados, nem pensar. Joseph chegava a ler o diário de Elizabeth e impedia que suas amigas entrassem dentro de casa. Em suma, era extremamente ciumento e possessivo. Além disso, Joseph havia sido sempre um homem violento. Ele batia em Rosemary a ponto de sua irmã ter relatado que um certo dia ela apareceu com o pé quebrado para falar com a mãe. O responsável pelo pé quebrado havia sido seu próprio marido. Os filhos eram 7. Quando Joseph chegava em casa, ficavam quietos, evitavam fazer barulhos, já que poderiam ser vítimas de Joseph a qualquer momento, por qualquer motivo. Joseph batia nas crianças assim como na mulher, e isso as outras pessoas não sabiam. Joseph controlava sua casa com mão de ferro, e tanto Rosemary quanto os filhos haviam se acostumado com isso. O grau de submissão a qual Rosemary se sujeitava era tanto que a versão de que ela provavelmente não sabia de nada se torna possível dentro desse contexto. Não havia escapatória para essa família nas mãos desse engenheiro habilidoso, controlador, metódico, violento e inteligente, disposto a satisfazer suas vontades a qualquer custo. E realmente, por 24 anos, não houve escapatória. No entanto, em 2008, algo acontece e muda definitivamente a vida de todos nessa casa. Uma mulher de 19 anos, chamada Kirsten, entra em um hospital da cidade, acompanhada do seu avô, Joseph Fritzl. Os médicos se espantam a ver que Kirsten não tem uma ficha médica e nem mesmo nenhum tipo de registro, como o número do seguro social. Além de estar com câimbras e epilepsia, Kirsten havia perdido a função dos rins e dos pulmões. Como Fritzl era o avô, e de acordo com a sua história, Kirsten foi deixada lá por Elizabeth, pouquíssimas informações são dadas, inclusive sobre o porquê de Kirsten estar daquele jeito. Os médicos acham essencial que Elizabeth apareça para que eles possam ter uma ideia do que aconteceu. Como a história de Joseph tinha muitas lacunas, os médicos chamam a polícia e a polícia reabre o caso do desaparecimento de Elizabeth. Joseph mantém sua narrativa dela estar em uma seita, apresentando uma carta datada de janeiro de 2008, supostamente escrita por Elizabeth. No entanto, depois de contatar um especialista da igreja em seitas, a carta foi colocada em dúvida, já que ela parecia ter sido ditada e escrita de maneira não convincente. No Jornal da Noite é feito um apelo para que Elizabeth apareça, já que a vida de sua filha depende disso. 5 dias depois, uma semana depois da entrada de Kirsten no hospital, Elizabeth aparece, acompanhada de Joseph, surpreendendo a equipe médica. Apesar de ter 42 anos, Elizabeth parece ter 10 anos a mais. Está magra e tem uma pele muito pálida e fina. Como ela é a mãe, num primeiro momento, pensa-se que ela pode ter sido responsável pela situação de Kirsten. Elizabeth exige da polícia que eles prometam que ela nunca mais terá que ver seu pai novamente.
Depois disso, ela conta a verdadeira história sobre o seu desaparecimento e o fato de que teve 7 filhos no cativeiro. Regularmente, Joseph descia no porão e regularmente encontrava a filha, com o intuito de violentá-la. De 1984 até 2008, calcula-se que Elizabeth foi violentada mais de 3.000 vezes. Depois de 5 anos vivendo no cativeiro, aos 23 anos, Elizabeth engravida. Mesmo sabendo dos riscos, ao saber da gravidez, Joseph se recusa a levá-la ao hospital. O máximo que ele faz é dar a ela um livro sobre gravidez, além de suprimentos médicos, para que ela fizesse seu próprio parto. Elizabeth, no entanto, conseguiu fazer o parto e assim nasceu Kirsten. Depois de Kirsten vieram Stephen, Lisa e Monica. Em 10 anos, Elizabeth já tinha 4 filhos. A crueldade é que tudo isso fazia parte da estratégia de Joseph. Quanto mais filhos ela tivesse, mais estaria indefesa e dependente do seu abusador. No total, Elizabeth teve 7 filhos, sendo que um deles, Michael, morreu. Ele tinha problemas respiratórios e mesmo depois das súplicas da filha, Joseph se recusou a levá-lo a um hospital. Depois de morrer, Michael foi incinerado. Apesar das condições, Elizabeth cuidou de todos os sobreviventes, ensinou-os a ler e escrever, cuidou de sua subsistência e fez com que eles tivessem uma vida digna, apesar das condições nas quais eles estavam. Ou seja, foi uma boa mãe. Como o abrigo tinha ficado cheio, Joseph levou 3 dos filhos de Elizabeth para fora do cativeiro, quando estes tinham alguns meses de vida. Basicamente, ele escolheu os que faziam mais barulho e armou um plano para justificar o aparecimento dos bebês. Essa situação se prolonga até 2008, quando Kirsten, a primogênita, adoece gravemente, e depois de Elizabeth insistir muito, o perigo de morte faz com que Fritzl leve-a ao hospital. Agora, pela primeira vez, Elizabeth tem a chance de expor os inúmeros casos de violência que sofreu, inclusive que Joseph a obrigava a ver filmes pornográficos e a reencená-los com ele, na frente das crianças. No dia 26 de abril de 2008, Joseph é preso. No primeiro dia de julgamento, os jurados escutam 11 horas de depoimentos dos abusos sofridos por Elizabeth e seus filhos por Joseph. No segundo dia, Elizabeth comparece ao julgamento, mas ela não quer ver seu pai novamente. Mas quando seu testemunho em vídeo é exibido, ela está na galeria dos visitantes, disfarçada. Joseph Fritzl nota que a filha está lá. Isso o afeta. No dia seguinte, ele se declara culpado de todas as acusações. Em 2009, Joseph é sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de condicional por 15 anos. Ele aceita a sentença e decide não apelar. Depois do julgamento, Elizabeth e seus filhos se mudam para uma vila no nordeste da Áustria. Em março de 2010, um artigo na The Independent diz que a família está se recuperando muito bem e Elizabeth engatou um relacionamento com um de seus guarda-costas. Ela conseguiu fazer com que seus 6 filhos se reunissem e vivessem juntos, apesar de um recomeço difícil. E Elizabeth perdoou sua mãe Rosemary por ela nunca ter notado o que acontecia dentro de sua própria casa. Nesse ano de 2022, Joseph Fritzl quase foi transferido para uma prisão comum, mas houve uma reviravolta e ele continuará na prisão onde está, uma prisão psiquiátrica especial de segurança máxima. Se ele tivesse sido transferido, provavelmente em 2023 ele poderia começar a pleitear liberdade condicional, mas isso não aconteceu. Para quem assistiu até o final, obrigado e até a próxima.